Salve galera, beleza? Então estamos na nossa 7ª aula sobre a República, o começo da República no Brasil. De modo especial nesta aula vamos destacar os aspectos econômicos, de produção e o desenvolvimento das cidades dentro dessa conjuntura aí do Brasil República, depois de ter passado por vários elementos desse período histórico. Então, interessante notar a importância do setor primário. Mesmo com o processo de industrialização, o setor primário vai predominar aí dentro da conjuntura da República, do começo da República, ou daquilo que é falado por muitos República Velha, República Oligárquica, enfim. Então, o café, o principal produto de exportação do período, continuava a ser o café. Aliás, o café, que era uma moeda importante de produção, de venda, mas depois vai começar a dar problemas, sobretudo quando você tem aí o excesso de produção de café, a redução do consumo desse café e a desvalorização, portanto, do preço dele. Após crescimento da produção mundial, então, do café, como eu já disse, vai haver essa crise. Essa crise do café, ela marca de forma muito dura a realidade da República, porque a República já carregava dívidas essas que vinham desde a monarquia, então empréstimos, a própria crise do encilhamento, todas essas dívidas somadas à crise com o café, vai impactar de forma muito dura na economia, naquilo que a gente entende como estrutura econômica da sociedade à época. Então, uma economia fragilizada, com um déficit muito alto, ou seja, aquilo que gastava era muito maior do que aquilo que arrecadava. Então, os cafeicultores vão se organizar num convênio, aí, o convênio de Taubaté de 1906, juntando os governos de São Paulo, Minas, Rio. Então eles vão comprar ali uma grande quantidade da safra de café e vão fazer a grande queima, né, desse café, para diminuir, portanto, o produto no mercado e aí valorizar, portanto, o preço do produto. Isso acontece até hoje. Recentemente apareceram aí notícias de produtores de tomate jogando tomates pelas estradas. Por quê? Para diminuir o número de circulação de tomates no mercado, assim aumentando o valor do produto, porque quando a oferta é grande e a procura é menor, você tem que vender no menor preço. Agora, quando você tem uma oferta reduzida e uma grande procura, aí você pode vender por um maior preço. Um exemplo disso é com relação às máscaras aí de proteção contra a Covid-19, contra o vírus. Uma máscara tinha valores assim que às vezes a gente nem se dava conta, eram preços mais em conta. Com a demanda, aumentou o valor, a mesma coisa o álcool gel e assim por diante. Essa é a lógica do mercado. Então, quanto menor a oferta e maior a procura, maior o valor. Quanto maior a oferta, menor a procura, menor o valor do produto. Outros produtos exportados pelo Brasil, à época, borracha, cacau e cana-de-açúcar, também passam por crises aí nesse processo de exportação. Então veja que, num primeiro momento, esse setor primário que respondia muito bem às necessidades do Brasil já começa a não responder tanto. E aí vem a necessidade de desenvolvimento das indústrias, né? Isso começa, a gente já viu lá no Segundo Reinado, como diz o tópico aí que você pode ler, né? Crescimento do setor industrial com o desenvolvimento da produção de tecidos, alimentos, bebidas, calçados, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Lembra-se da tarifa Alves Branco de 1844? Você lembra lá do Segundo Reinado? Se não lembra, dá uma olhadinha aí no canal que há vídeos sobre isso. Então, o que foi a tarifa Alves Branco? Só para contextualizar, Alves Branco vai fazer uma tarifa que aumenta
a taxação sobre os produtos importados da Inglaterra, sobretudo esses tipos de produtos, né, de produção mais leve, podemos dizer assim. Por quê? Para incentivar o desenvolvimento da indústria no Brasil. Frente a isso, em 1845, a Inglaterra vai baixar uma lei, a Lei Bill Aberdeen, com uma represália à lei, a tarifa Alves Branco, a Lei Bill Aberdeen vai proibir o tráfico, então, negreiro, permitindo apresar, afundar os navios, enfim. Então é interessante notar como há uma continuidade histórica. Esse processo aí que você vê de desenvolvimento do setor industrial, ele vai ganhar muito quando parte do setor da burguesia do café de São Paulo começa a incentivar e investir o dinheiro nas indústrias. E aí dois grandes nomes desse processo da industrialização de São Paulo, que é basicamente de indústrias privadas, é do Matarazzo e do Crespi, que vão desenvolver aí fábricas, e isso vai começar a potencializar ainda mais a indústria no Brasil. Nesse cenário, além disso, vem o contexto da Primeira Guerra Mundial, 1814 a 1818. A Primeira Guerra Mundial, que envolve a Europa que produzia basicamente os produtos que chegavam aqui para serem consumidos no Brasil, mas com a guerra a indústria da Europa gira praticamente para a produção de armas, bombas, munições, né? Então a produção que era enviada para cá diminui muito. Isso faz com que o Brasil tenha que acelerar então a sua industrialização nesse período. Cerca de 80% dos tecidos usados no país, já nessa conjuntura, eram daqui. Só que era carente ainda o Brasil de indústria de base, cimento, ferro, aço, máquinas, equipamentos. E tudo isso girava então a dependência de produtos estrangeiros de fazer importações. Então, qual que é o diagnóstico? O diagnóstico começa a industrialização, mas ainda é uma industrialização muito pequena, muito acanhada. Claro que vai ganhando força com o tempo, vai ganhar muita força na era Vargas, com o desenvolvimento da siderurgia nacional e tudo isso. Mas, num primeiro momento, é esse processo gradual. Pequenas empresas, pequenas fábricas produzindo aquilo que era possível, dentro do contexto ainda de necessidade de produzir para suprir aquilo que não chegava em função aí da Primeira Guerra Mundial. Muito interessante guardar esses dados. Ainda no contexto do desenvolvimento, portanto, da indústria, é muito relevante quando a gente pensa nesse período histórico, entender as condições e como se dava o trabalho nessas fábricas. Então, olha que interessante ali, mão de obra de imigrante. Então você tem o fluxo lá dos imigrantes vindo da Europa, que já havia passado pelo processo de industrialização, portanto muitos já vinham dominando as técnicas de produção industrial, vinham aí para o Brasil conhecedores, portanto, das teorias que circulavam já na Europa. Eu digo teorias aí críticas, como por exemplo o anarquismo, o socialismo, essas críticas ao processo de revolução industrial que já eram feitas na Europa. Havia também o trabalho infantil, que era terrível, crianças colocadas em condições muito precárias de trabalho, muitas colocadas para limpar máquinas, para entrar nos espaços pequenos das máquinas. Muitas vezes as crianças morriam nesses trabalhos, e também o trabalho feminino, em que as mulheres eram exploradas como mão de obra, exploradas no seu corpo, muita prática de assédio, né? Se hoje já existe, imagine naquela época, né? Que a coisa era muito mais patriarcalizada. Não que hoje não seja, mas naquela época também havia um sofrimento muito grande dessas trabalhadoras, né? E aí o que acontece? As jornadas eram gigantescas, muito longas, e os salários eram baixos. Portanto, você tem aí condições precárias de trabalho nas indústrias. Também vai se dar o desenvolvimento das cidades, então aberturas de avenida, criação de bairros,
expansão de serviço de esgoto, água, encanado e transporte, a reforma urbana no Rio de Janeiro, que vai levar ao desalojamento e deslocamento de várias famílias pobres que vão para abrigos improvisados nas encostas dos morros, né? À margem de rios. E aí começa todo o processo de favelização lá do Rio de Janeiro. Eram pessoas colocadas literalmente à margem dos rios ou no pé dos morros. Então aí você tem um processo de urbanização que vai excluindo do cenário urbano as pessoas que são mais humildes, mais carentes, mais pobres, né? Quer dizer, uma prática de urbanização excludente. Então veja como é interessante isso, há pessoas que trabalham, que pesquisam dentro da questão do urbanismo, como é importante a urbanização que inclua as pessoas. Aliás, o Brasil necessita de uma reforma urbana urgente, porque não é possível nós termos tantas casas vazias e tantas pessoas sem casas, sendo que a gente tem aí uma demanda gigantesca desse processo de reurbanização. É necessário fazer isso, mas dentro desse processo, uma prática construída de maneira social. Então existem muitas pessoas que pesquisam isso, como a urbanização bem feita inclui as pessoas e torna a sociedade melhor, mais justa, enfim. Mas não quero abrir muito parênteses, mas é um tema interessante aí para você aprofundar, né? E é um tema que dialoga com tudo, né? Dialoga com tudo, dialoga com as questões ecológicas, preservação, geografia, sociologia, enfim. É um tema bacana para se pensar. Quem sabe não é o tema da redação do Enem deste ano? Olha, quem sabe. Então, novos padrões de higiene e beleza adotados pelas elites e pelas camadas médias, condições precárias de vida da população trabalhadora e dos excluídos do mercado de trabalho, com consequente expansão das periferias, né? Então, as pessoas vão sendo mais e mais afastadas dos centros urbanos e vivendo à parte, né? Se distanciando. E aí a gente sabe que essa realidade até hoje assola a vida de muita gente que acaba vivendo muito longe dos centros de trabalho, gastam mais tempo para ir e voltar do trabalho do que de fato muitas vezes conseguindo exercer o trabalho com dignidade. Então veja que esse problema que nós temos hoje, ele vai sendo construído ao longo da história do Brasil. Por isso, mais uma vez eu falo, não existem respostas fáceis para problemas difíceis. Então é por isso que a gente tem que ficar atento, a gente não pode ser bobo. Quando a gente pensa em estrutura, sociedade, política, república, Brasil, é necessário diálogo sério, com conteúdo, com fundamentação, né? E não diálogos aí negacionistas. Beleza? Deu para entender? Agora vamos ver algumas questões aí para fixar bem esse tema. Questão aí, ó. Na Primeira República, o processo de industrialização no Brasil sofreu sensível impulso com a extinção em 1906 da política de valorização do café definida pelo Convênio de Taubaté. Não, né? O Convênio de Taubaté não vai extinguir aí a valorização do café. Pelo contrário, eles vão valorizar quando reduzem o número de café no mercado. A adoção da política protecionista que impediu o estabelecimento de empresas estrangeiras no país. Não faz sentido, né? A medida protecionista de proteger o mercado interno, impedindo a vinda de empresas estrangeiras, nem tinha demanda de vinda de empresas estrangeiras. As empresas começam aqui, com os imigrantes que vão investir, nos donos de café. Então não faz sentido. Vamos para a próxima. O desencadear da Primeira Guerra Mundial, que acentuou as dificuldades para a importação de produtos. É essa, né? Mas vamos para a próxima. A organização da Comissão Verificadora, que controlava a entrada de manufaturas no Brasil. A Comissão Verificadora, ela é uma comissão criada na época da política lá dos governadores, para fazer a verificação dos deputados que seriam ou não aceitos se tivessem alinhados ali com as políticas de interesse de presidente, de governadores, enfim.
A criação do Ministério da Indústria e Comércio, ocupado por Rui Barbosa. Não, Rui Barbosa era o Ministério da Fazenda e era bem antes desse processo. Então a alternativa certa é a letra C. Muito fácil, né? Vamos mais uma aí. A industrialização brasileira no início do século XX é definida como um processo de substituição de importações, como pode ser observado na relação entre o crescimento da indústria e o declínio das vendas do café após o convênio de Taubaté. Bom, crescimento da indústria? Sim. Declínio das vendas de café? Sim, mas é após o convênio? Segura aí. Instalação de empresas multinacionais no Brasil? Não, né? Multinacionais vem depois, não é essa. Então já exclui. C. Adoção de políticas protecionistas desde o Império, tornando proibitivas importações. Não, né? O Brasil vivia das importações. D. Transferência maciça de mão de obra industrial e capitais norte-americanos para o Brasil. Não, na verdade é o contrário. Os Estados Unidos com a guerra vai se industrializar ainda mais. Expansão industrial durante a Primeira Guerra Mundial, quando ficaram restritas as importações pelo Brasil. Muito fácil, né? Para reforçar aí esse tema. Então é isso, galera. Fechamos aí mais uma aula. Daqui a pouco, quando você tiver craque em História do Brasil, não vai nem precisar mais se preocupar aí com provas. Você já vai bater o olho e vai resolver tudo, vai acertar tudo. Confiança, dedicação e perseverança sempre. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.